Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. No jogo da política, Câmara vive clima de troca de partidos em ano de eleição. Alunos de escolas municipais aprendem noções de segurança no ciclismo. Parlamentares repercutem a obrigação de climatizar toda a frota de ônibus até o fim de 2016. Em instantes. Na Câmara Municipal, muitos vereadores trocam de partido e correm para cumprir o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral para nova filiação. O repórter Marcelo Vieira tem os detalhes. No placar de votação, as mudanças ainda não aparecem, mas no plenário, a dança das cadeiras já é conhecida. Tudo pelo fato de 2016 ser um ano eleitoral. E nessa quinta-feira, teve até pronunciamento na tribuna. O vereador Júnior da Lucinha fez o discurso de agradecimento ao PSDB. Ele agora integra a bancada do PMDB. Como o PSDB vai lançar uma candidatura própria, não seria coerente da minha parte continuar no PSDB. A janela de transferência para os parlamentares fecha no dia 18 deste mês. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o vereador tem até esta data para deixar o atual partido e ingressar em outro. A partir daí, o parlamentar pode ser punido por infidelidade partidária e pode até perder o mandato. Com a proximidade do fim do prazo de filiação a outro partido, as mudanças se intensificam. Além de Júnior da Lucinha, outros 3 vereadores deixaram o partido pelo qual foram eleitos. Rogério Rocal saiu do PSDC e agora está sem partido. Também, ainda sem legenda, está Jorge Braz, recém-saído do PMDB. Já Marcelo Ará deixou a bancada do PT e agora tem como partido o PTB. Estamos aí tentando o terceiro mandato, ir para o terceiro mandato. Bicicleta é meio de transporte e o condutor deve seguir as regras de segurança no trânsito. E como a educação começa cedo, alunos de escolas públicas aprendem a respeitar as leis para evitar acidentes. As crianças vão para as ruas e se divertem enquanto aprendem. A bicicleta, por enquanto, é só um brinquedo, mas no futuro essa turminha descobrirá as vantagens da magrela. E é pensando lá na frente que a Sete Rio montou o projeto Escola de Trânsito Bike Educa. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais participam de uma aula diferente. Primeiro, eles aprendem como a bicicleta surgiu, como se comportar no trânsito e os benefícios deste meio de transporte. O que esse excesso de veículos aqui vai gerar para a gente? Poluição, ó. O ideal é que o quanto mais cedo a gente incorporar hábitos seguros, um comportamento seguro, vai ser melhor para todo mundo. Então a gente, ao mesmo tempo que promove o uso da bicicleta como um meio de locomoção, a gente também tem que ensinar algumas regras, A bicicleta também é um veículo, está previsto no Código de Trânsito e ela também tem algumas regras que ela tem que seguir. Tem que a sinalização, não pode andar em cima da calçada. Conhecer as peças da bicicleta também é importante. Saber o mecanismo da corrente, do freio, para resolver qualquer problema. A última etapa é a mais divertida. As crianças assumem várias funções, a de guarda de trânsito, ciclista e pedestre. E nessa mini ciclovia, eles têm uma breve noção do que acontece na realidade. O que você vai ser hoje, Ian? Guarda de trânsito. O que você vai fazer? Se eles tiverem tudo errado com o sapato desamarrado, sem o capacete, a gente vai ter que multar eles. Ah, você vai dar multa então para eles? É. O que você vai fazer aqui com os ciclistas e pedestres? Quando eles tiverem tudo errado, a gente vai dar multa. Quando a gente liberar eles para andar, a gente apita e faz um negócio com a mão. Quem fica na bicicleta ganha capacete. Os guardas, apito. A pista tem placas de trânsito, sinal e até pardal. Não pode ultrapassar a velocidade máxima, senão o Ian e a Fernanda multam. Os pedestres atravessam na faixa, mas sempre com atenção. As lições aprendidas aqui são que nem andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Eu aprendi que você andando de bicicleta, você polui menos a terra. E uma nova descoberta que, se confirmada, pode potencializar o risco de contaminação pelo vírus Zika.
pesquisadores suspeitam que o pernilongo comum também seja capaz de transmitir o vírus. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz detectou a presença do vírus no mosquito após ser infectado pelos cientistas. O pernilongo comum apresenta uma população 20 vezes maior do que o do Aedes aegypti e é uma das espécies mais disseminadas no Brasil. Apesar da descoberta, não há ainda comprovação de que o mosquito seja capaz de transmitir o vírus. E mais uma novidade sobre o Zika. Uma pesquisa pioneira descobriu que o vírus ataca as células-tronco do sistema nervoso dos bebês. As células atingidas são responsáveis principalmente pela produção de neurônios no córtex cerebral, uma das partes mais nobres do cérebro. O estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de outras instituições do município foi feito com células humanas, enquanto em outros países são utilizadas células animais. A pesquisa descobriu que nos primeiros 3 meses de gestação, a redução no crescimento de neurônios nos cérebros dos bebês chega a 40%. Agora vamos falar de economia. O resultado do PIB de 2015 não foi nada bom. O Produto Interno Bruto encolheu 3,8%, o pior resultado desde 1990. Apenas o setor de agropecuária e de exportação apresentaram números positivos. Com esse desempenho, o Brasil se coloca entre as economias com o pior desempenho econômico do planeta. Num ranking que lista 32 países, o Brasil aparece na 30ª posição. Na Câmara Municipal, vereadores repercutem a obrigação de se instalar ar-condicionado em toda a frota de ônibus até o fim de 2016. A Prefeitura trava uma briga na Justiça para adiar a substituição e já entrou com um novo recurso. A Prefeitura do Rio tem 20 dias para apresentar o cronograma mensal com metas progressivas para que 100% da frota tenha essas palavras até o final do ano. Se não apresentar o cronograma, a Prefeitura terá que pagar R$5 milhões. Essa é a segunda tentativa da Prefeitura de suspender a meta que foi estipulada pelo próprio Executivo em meio aos protestos de 2013. A Prefeitura alegou que o aumento das tarifas era para climatizar os ônibus. No último dia de 2015, o Executivo publicou um decreto para reduzir para 70% a meta de ônibus com ar-condicionado. O mesmo decreto estabeleceu o reajuste da tarifa, mas quase 3 anos depois, as tarifas aumentaram e cerca de 42% dos ônibus ainda circulam sem ar. Quem sente na pele essa briga judicial são os passageiros. Bem melhor do que sem ar-condicionado. Nesse calor, nesse verão, ninguém aguenta, né? É difícil, mas tem que ir, né? Ainda é pior que sardinha em lata. Quando eu entrei no ônibus, eu falei com o motorista que a linha 265 é uma linha pobre que não tem ar. Aumentou a passagem e não temos ar, né? Num calor desse, né? Nós precisamos de ar. Tá horrível, viajar sem ar tá muito difícil mesmo. Se viajar num calorão desse não é fácil, imagina passar o dia todo trabalhando. Gente, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. De manhã, com o carro super lotado, quase sem passageiro, o pessoal me batendo, querendo me bater porque não tem ar-condicionado. Ninguém entende que a culpa não é minha. Eu sou só um funcionário. Os vereadores se posicionaram sobre o assunto. Eu não tenho essa preocupação. Acho que tudo isso vai acontecer e tem que acontecer, até porque o nosso clima pede que essa coisa seja ter mais conforto, né? Agora, a gente tem que saber o seguinte, não adianta a gente estar dizendo que não vai ter aumento de passagem. Tudo isso tem um custo. Tudo isso envolve alguma coisa, né? Então, a gente sabe muito bem, para você ter um carro confortável, com ar-condicionado, com isso, aquilo, você vai gastar muito mais. E alguém tem que pagar isso, né? E eu não vejo município, estado nenhum, com essa visão de dizer, eu vou bancar isso. É bom a gente lembrar de algumas coisas, né? Os empresários de ônibus no Rio de Janeiro não pagam IPVA. Os empresários de ônibus no Rio de Janeiro pagam 0,01% de ISS, Imposto sobre Serviço, quando normalmente o empresariado paga 5%. Os empresários de ônibus mantêm os seus ônibus em cima de chassi de caminhão, inclusive atrapalhando o acesso das pessoas que têm baixa mobilidade. Os empresários de ônibus não colocaram elevadores em todos os ônibus para acesso de cadeirantes. Os empresários de ônibus criaram uma nova configuração profissional, que é o chamado motorista de dupla função. O mesmo profissional, ele é motorista e cobrador. Então, ele já tem tantas benesses,
e, além de tudo isso, prestam um péssimo serviço à população carioca. Portanto, o que a Justiça faz nada mais é do que cumprir o seu papel, já que a Prefeitura tem sido omissa. A disputa judicial entre o Ministério Público e a Prefeitura para refrigerar a frota de ônibus começou no fim de fevereiro, mas a briga ainda não terminou. E o mesmo recurso voltará a ser analisado em 60 dias. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.